Olá, hoje nós vamos apresentar um panorama sobre a Base Nacional Comum Curricular. O documento pretende alinhar o sistema educacional das redes pública e particular de todo o país. A base garante o direito de aprendizagem do aluno e deve ser implementada de forma gradual até 2020. O José tem 29 anos e trabalha nesta banca vendendo todo tipo de acessório para celulares. Ele conta que não era bem isso que tinha em mente. Há 9 anos, teve que parar de estudar. Eu estudei normal até os 16 anos, né? Primeiro, segundo, terceiro, até a oitava. Aí eu tive que parar, porque minha mãe é solteira também, eu tinha que ajudar na despesa de casa. O camelô ao lado seguiu o mesmo caminho, mas por outro motivo. Abandonou os estudos ainda na 3ª série do ensino básico, porque não conseguia acompanhar o conteúdo das aulas. Matemática até que era bom. Português não tinha como não. A história do Limave é a mesma vivida por milhares de outros brasileiros. São mais de 1.300.000 pessoas que abandonaram a escola sem concluir os estudos. Pessoas que perderam interesse na educação por não terem um ensino de qualidade. É possível mudar a trajetória de outros jovens para que não se ressintam de terem abandonado os estudos. Em muitas situações, eles não abandonam, são excluídos, porque o projeto escolar não contempla as necessidades reais do aluno para a construção do conhecimento. E é aí que entra a competência, capacidade de excelência para ser trabalhada pela escola e palavra-chave da Base Nacional Comum Curricular. A BNCC determina o conteúdo mínimo que deve ser elaborado em cada etapa do ensino infantil e fundamental, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, em todo o Brasil. Ela elegeu 10 competências que se desdobram em 4 grandes áreas: matemática, ciências da natureza, linguagens e ciências humanas, e depois em disciplinas. A BNCC define a competência e como ela proverá o aluno. Mas como a escola deve chegar a esse objetivo, é questão do currículo. Que metodologias usar, a relação de materiais, o tempo de permanência na escola. Cabe aos gestores municipais, estaduais e da rede particular definir como cada uma das 10 competências gerais da BNCC deve evoluir. Recebemos o educador Mozart Neves, diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna, e a socióloga Maria Helena Guimarães de Castro, membro do Conselho Nacional de Educação e secretária executiva do Ministério da Educação. E você também pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários. Pode ser pelo Facebook, pode ser pelo Twitter com a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Nós sabemos, é fato, que aumentou o número de estudantes dentro da escola. Agora, sabemos também que a qualidade do ensino não acompanhou esse crescimento, não acompanhou a quantidade. Não acompanhou por quê? Bom, eu acho que o grande desafio da educação brasileira é colocar numa mesma equação quantidade e qualidade, como você disse. Há várias razões, na minha opinião, que nós não alcançamos a qualidade desejada. Não é somente uma questão de recursos. Se nós olharmos, né, Maria Helena, de 2000 para cá, nesses últimos 18 anos, praticamente nós triplicamos o valor aluno ano. Para se ter uma ideia, no ensino médio, em 2000, se praticava algo em torno de R$ 2.100 por aluno ano. Hoje nós estamos praticando R$ 6.300. E como você mesmo disse, nós estamos absolutamente estagnados do ponto de vista da aprendizagem escolar. Até um pouco pior. Até um pouco pior, né, Maria Helena? Até um pouco. Agora, com esse, Mozart, chamou a atenção. Então, aumentou o recurso, esse recurso teria sido suficiente para melhorar também a qualidade? Eu acho que aí, como estava dizendo o Mozart, são vários fatores. Não existe uma bala de prata para melhorar a qualidade. O que acontece é que, primeiro, todo mundo entrou na escola. Quando a escola sofre um processo de massificação, é normal que haja alguma desorganização do ponto de vista pedagógico, né? Isso acontece, quer dizer, é preciso que as políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade consigam melhorar a sala de aula, que é fazer com que os alunos aprendam. A escola é boa se o aluno aprende, né? E o que o Mozart estava dizendo é exatamente isso, quer dizer, aumentar os recursos, todo mundo entrou na escola e os resultados não melhoraram. Quer dizer, quais são
eu acredito que, do nosso ponto de vista, um dos principais fatores, se não for o maior, o principal, é formação de professores. Nós temos um problema muito sério com a formação. A carreira não é boa, não é atrativa, mas também a formação inicial dos professores, ela está muito distante do dia a dia da escola, do dia a dia da sala de aula. Os professores saem das faculdades muito despreparados, né? E, além disso, a questão do currículo, né? Quer dizer, a base ela veio principalmente para suprir uma lacuna em relação à formação, à formação integral das crianças e dos jovens, né? Uma vez que os currículos dos estados e dos municípios, eles não só são muito desiguais, como eles são muito pesados, conteudistas, e não, de fato, promovem o aprendizado que o aluno precisa para que ele seja um cidadão efetivo, para que seja um grande protagonista, que participe ativamente da vida, etc., né? Porque não é só preparar para o mercado de trabalho, é preparar para a vida. Pois é, temos como grande desafio justamente a evasão escolar, porque eu perguntando para o aluno o que ele acha a escola chata. Eu queria complementar, Sim. perdão. E é chata mesmo. Eu queria complementar um ponto que eu acho que a gente tem dado pouca atenção à questão do impacto na aprendizagem. 2 casos importantes que a gente tem no Brasil vêm do Nordeste. O Ceará, no caso da alfabetização. Isso. Por que o Ceará alfabetiza tão bem? São esses elementos que Maria Helena colocou com muita clareza: formação, currículo e avaliação. Mas tem um ponto que pouco se fala, que é a questão da responsabilização, no seguinte sentido. No Ceará, o repasse do ICMS do Estado para os municípios não é com base no número de alunos matriculados, mas sim com base no número de alunos alfabetizados. Consequentemente, o papel do prefeito, a responsabilidade que ele tem, a cobrança que ele faz em cima do seu secretário, pode fazer uma enorme diferença. Segundo caso, Pernambuco, com as escolas de tempo integral, que é também um modelo reconhecido de valor para o ensino médio, mas há um outro fato importante também lá em Pernambuco. Foi criado, o Eduardo Campos, à época, quando governador, ele não só universalizou as escolas de tempo integral a partir de um conjunto de anos, hoje metade da rede de Pernambuco está na escola de tempo integral, mas tem um elemento importante lá em Pernambuco chamado bônus, que inclusive já virou... No Ceará pauta, também. No Ceará tem. No Ceará também. Em São Paulo também. Tem gente que acha que só São Paulo tem e critica, né? Então tem que dar sentido, digamos, a uma responsabilidade do retorno do dinheiro que está sendo aplicado. Exatamente. E eu acho que isso faltou no sentido mais amplo da política pública em nosso país. Mas os exemplos estão dentro do nosso próprio país, né? Não é preciso buscar fora. Tem muitas boas iniciativas, né? Eu acho que o Ceará é um caso já reconhecidamente de qualidade, por pesquisa e tal. Pernambuco também, outros estados, quer dizer, o Espírito Santo tem coisas boas, São Paulo, aqui no Lia de Escrever, né, tem ótimas iniciativas de alfabetização, inclusive São Paulo durante muitos anos foi o primeiro estado em matéria de desempenho nos anos iniciais, né, Goiás, quer dizer, os casos ali do Nordeste, eu acho que eles são emblemáticos, principalmente porque nós estamos falando de estados mais pobres, né? Então, isso desmonta um pouco aquela questão que o Mozart estava destacando no início, que é só recurso que vai resolver. Não é, né? Se eu tenho menos recursos, mas eu tenho uma boa política pública, uma boa gestão, cobro resultados, premio, né, os municípios, os professores, as escolas que realmente estão comprometidas, engajadas, né? Tudo isso faz com que a educação seja muito valorizada. E como resolver justamente a questão, estamos falando de um país do tamanho do Brasil. Exatamente. Como resolver as questões da desigualdade, então? Como é que a base olha para essa questão? Então, eu acho que há um outro fator que o Ceará também nos ensina, que é fundamental para que a base seja implementada com sucesso, que é o regime de colaboração. O Ceará é outro belo exemplo, ou seja, Estado e municípios trabalhando juntos. Se isso não acontecer, nós vamos ter uma fragmentação do processo de implementação da própria base. Com certeza. E não vamos ter, talvez, o êxito esperado. Então, esse é um outro elemento que, na minha opinião, na nossa opinião, é central para o sucesso da implementação da base. Eu gostaria até de acrescentar só uma questão sobre isso. O regime de colaboração é
a base da implementação da base, na verdade, é indispensável, né? E está indo bem. Eu acredito que a base fortaleceu o regime de colaboração, porque há um diálogo permanente entre os estados e seus municípios no sentido de pactuar um currículo em cada unidade da federação. Eu acho que esse é um grande passo e a base colaborou para isso, né? Agora, esse regime de colaboração, ele precisa continuar, precisa, na verdade, ser cada vez mais efetivo para que haja uma colaboração forte, inclusive na formação dos professores, não é, Mozart? Para a implementação da base. Agora, vocês já usaram diversas vezes esse termo implementação, nós ouvimos muito isso dos especialistas, né? Os desafios de implementar a base. Imagino que sejam muitos, mas qual que é o principal, qual que deveria ser a prioridade? No meu entendimento, eu acho que é criar uma agenda comum entre Estado e municípios, que é esse regime de colaboração que nós estamos nos referindo. Eu tenho andado um pouco pelo Brasil e eu tenho visto que talvez essas eleições tragam alguns ruídos nesse sentido. Espero que não, seja somente esse período da emoção, mas eu tive recentemente em alguns estados e as dificuldades políticas podem se sobrepor às necessidades da articulação e da colaboração entre Estado e municípios. Se o momento político, de alguma maneira, criar um ruído muito intenso, eu acho que vamos ter um impacto muito negativo. Enquanto continuarmos pensando em plano de governo para a educação e não em plano de Estado, não vai para frente. Não é? Então, mas esse é um problema histórico na educação brasileira, né? Há muita descontinuidade de política, às vezes não muda nem o governador, nem o presidente da República, só de mudar o ministro ou o secretário de Educação, já há mudanças na ponta, muitas vezes, né? E é disso que nós estamos falando de um regime de colaboração que fortaleça as relações entre o Estado e seus municípios de modo a garantir a continuidade, porque na educação tudo é de médio e longo prazo. Não existe política de curto prazo. Não agora, Mozart... Não é campanha de vacinação, né? Eu vacino e acabou o problema. É diferente. Agora, o Instituto Ayrton Senna, ele lança hoje o Guia da Base Nacional Comum Curricular, que tem justamente o objetivo de facilitar a inclusão e gestão de estados e municípios na base. O que é isso? É como uma ferramenta, então, um norte para os educadores, para as escolas. O que essa ferramenta, esse guia traz? No início do nosso programa, se colocou a questão das 10 competências gerais, uma excelente iniciativa, né, do Ministério da Educação, de apontando para onde se coloca o farol e não olhando o retrovisor. Consequentemente, o Instituto, por vir trabalhando muito com essa questão da educação integral, das competências socioemocionais, que agora estão muito explícitas, né, na Base Nacional Comum, ele tem sido muito demandado por estados e municípios para ajudar naquela palavra que você se referiu antes, na implementação. Bom, mas o dia tem 24 horas, então, para ajudar a disseminar isso de uma maneira mais ampla, que pudesse chegar ao maior número de municípios e estados brasileiros, em função da demanda que o Instituto vem recebendo, nós criamos esse guia digital, ajudando exatamente secretários de Estado da Educação, municipais, estaduais, de promover o desenvolvimento da educação integral, o desenho do currículo a partir do norte da educação integral. A nossa expectativa é que esse esforço, que foi muito amplo do Instituto, de todas as áreas do Instituto, a gente teve que realmente se organizar, se integrar para fazer em tempo extremamente curto um guia que pudesse ajudar a educação brasileira. O que mais? Que outros esforços estão sendo feitos nesse sentido de levar essa informação a quem precisa implementar? Eu acredito que é um esforço nacional, né? O Conselho dos Secretários Estaduais, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, o Ministério da Educação tem feito um grande esforço, várias entidades ligadas à educação, o Movimento Nacional pela Base, todos pela educação. Mas eu quero, enfim, destacar a importância desse guia que o Mozart está mencionando, o guia, porque o guia está trabalhando com as competências a partir de uma perspectiva da formação integral, que é algo novo na proposta da base, né? Porque, veja, a nossa história de currículo tem sido uma história para valorizar muito as competências cognitivas estrito sensu, tradicionais, né? Conhecimento disciplinar, conteudista, etc. Agora nós estamos falando de formação integral e a base propicia isso. Ao trabalhar com 10 competências gerais que envolvem as competências
tradicionais, cognitivas, socioemocionais, atitudes, valores, não é? E procedimentos que valorizam o trabalho em colaboração, a solução de problemas, a resiliência do aluno, a autorregulação do aluno em relação ao seu projeto de vida, como é que ele vai desenvolver uma série de coisas. Quer dizer, tudo isso agora com a base está mais, eu diria, democratizado, né, nas propostas curriculares que o Brasil começa a desenvolver nos estados e municípios. Tem inclusive um capítulo do guia que chamado A Visão do Estudante, que traz o que os alunos desejam para a educação, que é muito importante justamente ouvir esse estudante. Como é que isso é um elemento central no nosso trabalho, na metodologia desenvolvida pelo Instituto, e que também está muito forte na própria base, é o conceito do projeto de vida do aluno. Se você quer ampliar a flexibilidade do acesso ao aluno a diferentes itinerários formativos, é fundamental que o aluno possa desenvolver o seu projeto de vida. Então, portanto, é fundamentalmente centrado no autoconhecimento. Então, consequentemente, se você promove esse ambiente para que ele possa, a partir dessa visão de protagonismo, né, de se autoconhecer, começar a trilhar e pensar em relação ao seu futuro, e, consequentemente, ele pode fazer as escolhas que vão dialogar de uma maneira mais direta com o seu futuro. Agora, os anseios dos estudantes são diferentes, né? O que deseja um estudante do Sudeste, do Norte, do Nordeste. Estamos falando aí de mais de 5.500 municípios. Exatamente. Como resolver essa questão também, né, as diferenças regionais? Primeiro eu diria dentro de uma mesma casa. Dentro de uma mesma casa, sem dúvida. Olha só, primeiro é importante, a base não é currículo, né? A base é uma referência nacional, é uma norma para os currículos, que obviamente deverão ser contextualizados nas realidades locais, regionais e dentro da própria escola, né? Agora, dentro da própria escola, o que é fundamental é que na implementação deste novo currículo alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, é que haja um compromisso da escola em fazer uma abordagem pedagógica mais integrada, né, dessas competências gerais. Por isso que todos precisam ler a base, estudar a base, entender o que é, para desenvolver esse currículo numa nova abordagem, que eu diria muito mais século XXI do que as abordagens do passado, que eram mais tradicionais. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui nessa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a Base Nacional Comum Curricular. Com a gente, o educador Mozar Neves e a socióloga Maria Helena Guimarães de Castro. Nós falamos um pouquinho no primeiro bloco que a Base Nacional propõe trabalhar 10 competências nos estudantes, mas não falamos quais são. Vamos ver agora. Então, tá lá. Então, a base pretende trabalhar, apareceu lá em primeiro, conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Eu gostaria que vocês nos explicassem de que forma essas competências, que parecem são competências para a vida, não é? Vão atingir o cerne da nossa questão, que é a melhoria da qualidade do nosso ensino. Olha, é impossível qualquer criança, qualquer jovem desenvolver bem as suas competências cognitivas se ele não tiver desenvolvido essas competências em geral, né? Essas 10 competências que você acabou de demonstrar, de apontar aí, né? Porque se a criança não aprender a ter confiança nela mesma, não tiver curiosidade para aprender, não souber respeitar o outro, trabalhar em equipe, ter resiliência, saber entender que a diversidade existe, que todo mundo às vezes vai bem, outras vezes não, que o fracasso faz parte da vida, né? Se não aprender essas coisas, a criança ou o jovem, eles vão desistir com muita facilidade, né? Claro que só a resiliência sozinha não resolve, é preciso que o jovem tenha acesso a tudo. A escola precisa ser boa, a escola precisa valorizar, mostrar para o jovem,
para a criança que eles têm condições de aprender, que todos têm condições de aprender e que vão conseguir aprender, né? E os professores têm um papel muito importante, eles precisam ter boas condições de trabalho para poder desenvolver com os seus alunos, na sala de aula, bons projetos e também uma visão mais integrada e não apenas disciplinar estudo-centro. Claro que o conhecimento disciplinar de língua portuguesa, de matemática, de ciência é importante, mas saber entender que as coisas se conectam, que o conhecimento se articula, né? E que esses projetos, né, que a escola pode desenvolver serão muito importantes para que os alunos gostem cada vez mais da escola e não tenham aquela escola chata do passado, daquela coisa desconectada, que muitas vezes você aprendia uma coisa de matemática ou de ciências ou até de história, você não sabia para que você estava aprendendo. Então, agora você abre a possibilidade de desenvolver projetos. Eu acho que é um pouco essa ideia. Fala, Musa. Não, eu queria complementar numa direção, porque quando você forma uma pessoa, você forma para uma perspectiva de vida. A gente está vivendo agora, começando a chegar no Brasil, e já chegou fortemente em outros países, principalmente da OCDE, aquilo que nós chamamos da Revolução do Trabalho 4.0. Esse novo ambiente laboral vai exigir não só aquelas habilidades cognitivas tradicionais, elas não deixaram de ser importantes, mas aquilo que era ponto de chegada há 20, 30 anos atrás, hoje é apenas ponto de partida. Essas habilidades que Maria Helena colocou e que estão postas na base, elas serão essenciais para esse novo ambiente do mundo do trabalho. Vou dar um exemplo, como a coisa está mudando. E não pensem que aqui eu vou dizer que o diploma não é superior, de nível superior, não seja mais importante. É ainda importante. Só que há 20, 30 anos atrás, era o único caminho. Hoje, em função desse novo ambiente, 15 grandes empresas, foi uma pesquisa que saiu agora em agosto, né, como a Apple, como a Starbucks, a IBM, Bank of America, não estão mais contratando para postos de trabalho importantes dentro da empresa. A graduação não tem mais diploma, o mesmo papel. Ele não está buscando mais a pessoa pelo diploma, mas por essas habilidades que são muito importantes para a estratégia da empresa. Agora, a base também ela fala de... problema que nós não sabemos quais são as ocupações que sobreviverão nos 10, 20, próximos 30 anos. E a mudança está sendo então, muito você imagina, rápida, né? Uma criança que está hoje na pré-escola, em 2030 ela estará ingressando num mundo que nós não sabemos qual será. Agora, Maria Helena, a base também fala da questão de alinhar aí as propostas pedagógicas entre as escolas públicas e as particulares. Imagino que esse também seja um grande desafio, porque nós sabemos também da distância que as separa, não é? Pois é, isso é verdade. Agora, acontece o seguinte, o projeto pedagógico é da escola ou é da rede de ensino, né? Não há um projeto pedagógico único, nós não estamos falando de currículo unificado. A base é a referência, é onde nós queremos chegar. E, nesse sentido, as escolas públicas e particulares, elas deverão ter um norte a partir da base que orienta os currículos que serão desenvolvidos. E o sistema de avaliação também, porque o sistema de avaliação no Brasil e no mundo tem um papel muito importante, né? A diferença agora é que até agora, nós tínhamos um sistema de avaliação que dizia o que era para a escola ensinar. Agora não, agora nós teremos um sistema de avaliação que avaliará aquilo que a escola deverá ensinar. Então, você tem uma mudança, uma inversão no processo. Essa é a grande mudança que vem por aí. Voltando um pouquinho na questão dos recursos, financiamento, o teto de gastos pode atrapalhar aí na implementação da base? Bom, naturalmente, o financiamento é fundamental, não é? Mas eu entendo que até aqui o MEC priorizou e vem priorizando a questão da implementação da base até o ensino fundamental. A gente precisa aqui fazer uma separação, porque a base do ensino médio ainda é alvo de uma ampla discussão, atualmente está no Conselho Nacional de Educação. Na minha opinião, eu acho que vai tomar a agenda dos próximos meses, logo após aí as eleições. Sim. Não é? Eu acho que vai ganhar uma dimensão, um debate importante, juntamente com as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Então, o ensino médio agora é o desafio.
consequentemente, a gente vai precisar ter financiamento para a formação de professores, porque o desenho já está sendo bem encaminhado, o guia que nós estamos lançando hoje, do Instituto Ayrton Senna, das novas habilidades, da educação integral, eu acho que isso está ganhando uma certa celeridade, né? Há um envolvimento do terceiro setor nesse aspecto também, ajudando o setor público, né? Há um movimento pela base que a gente precisa também citar, exercendo um papel de mobilização social, mas vamos precisar agora ter financiamento com foco na formação do professor, mas não aquela formação, como Maria Helena colocou muito bem, que olha o retrovisor. A gente precisa fazer a formação que vai dialogar com esse século XXI. Essa formação, no meu modo de entender, é o maior desafio que nós temos pela frente, assim, imediato, né? Tanto a formação inicial como a formação continuada. O Brasil tem 2.200.000 professores que estão lá, estão na escola, estão com a mão na massa. Esses professores precisam de uma formação continuada competente, séria, não é, Mozart? Pois é. Muito alinhada com a base, para que a implementação funcione. E os futuros professores também. O MEC está fazendo uma série de coisas, lançou a residência pedagógica e tal, mas eu acho que o esforço é conjunto. Nós vamos precisar encerrar, infelizmente, para entregar até para o horário eleitoral gratuito. Eu quero deixar aqui... Faz um próximo sobre formação, né, Mozart? É isso. O link do Instituto ayrtonsenna.org.br/BNCC, que tem o guia que nós comentamos, e também mais informações sobre esse assunto, basenacionalcomum.mec.gov.br. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Assim, ficaríamos longe aqui para discutir esse assunto tão importante. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você. Eu ia dar uma